Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly. Eu vim aqui hoje conversar com vocês a respeito de um assunto bem delicado, né? Que é a respeito de bebês que não dormem de jeito nenhum, tá? Pode nanar, pode colocar o som do útero, pode colocar qualquer coisa na internet, dar TT à vontade, dar de mamar, um chazinho, não importa, a criança não dorme, tá? Então eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive com o meu filho e espero que ajude todos vocês. Mas antes de mais nada, já curte esse vídeo, compartilha com as outras mães e com outros pais para poder ajudar o máximo de famílias possível. E se inscreva no meu canal, que eu vou deixar muitas dicas aqui de vários assuntos aleatórios, tá, da minha vida para vocês. Espero que faça sentido para cada um de vocês. Esse vídeo não é à toa que caiu aí para ti, então bora lá. Bom, o meu filho hoje, ele tem 5 anos e 11 meses, tá? É, foi bem difícil, eu passei por uma fase com ele que foi do nascimento até 1 ano e 2 meses, onde ele não dormiu nenhuma noite. Eu tenho problema de insônia, a minha mãe também, a minha avó materna também tem problema de insônia, e mesmo passando em médico, sempre disseram que era uma questão fisiológica, então que a gente tinha que praticar exercícios, enfim, o blá 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 que a gente sabe sempre que todo mundo fala que é pra gente ter um sono melhor. Mas mesmo assim, durante a noite eu sempre acordei, assim, se passasse uma mosquinha no quarto, eu já acordava, tá? Bom, enfim, eu tive o meu bebê, né? E ele não dormia de jeito nenhum. Então ele dormia um pouquinho de dia, né, fracionado, dormia algumas horas por dia fracionado e ficava a noite inteira acordado, tá? E aí depois de alguns meses ele começou a dormir de dia, mas à noite ele não dormia de jeito nenhum. E eu passei na pediatra, na época ele tinha plano de saúde em São Paulo, né, que era onde eu morava, e ele passou pelo convênio, passou por algumas médicas e nada, todas as dicas que elas passavam, nada funcionou, tá? Aí depois me recomendaram para ir para uma neuropediatra, e essa neuropediatra, ela fez alguns exames nele, inclusive aqueles que colocam os eletrodos na cabeça, tal, e tudo normal. Porque a médica chegou inclusive me assustar falando que tinha suspeita de autismo, né? Que para mim tudo ok, se meu filho fosse autista não teria problema nenhum, mas mãe de primeira viagem, é, eu fiquei um pouco chocada porque eu não sabia nem que era autismo na época, né? Enfim, aí fez os exames e constou que não era nada. E eu não entendia por que que meu filho não dormia, né? E aí eu passei em uma neuropediatra, eu não vou mencionar o nome dela aqui, porque na época ela me pediu sigilo por conta da delicadeza do assunto. E ela bateu um papo assim comigo muito rápido, né? E ela simplesmente falou: Olha, mãe, o seu filho não tem nenhum problema grave. Seu filho não é autista. O que eu vou falar que seu filho tem é muito comum. Provavelmente você tem, a sua mãe tem, como você mencionou, ela tem insônia, a sua avó também tem, várias pessoas têm, mas no Brasil esse assunto não é tratado da forma que deveria ser, né? Por conta de várias é, burocracias da área da medicina e de farmácia, tá? É, então, o que que acontece? O corpo humano, ele produz naturalmente um hormônio chamado melatonina. E essa melatonina, ela nos deixa, eu vou explicar de forma bem formal, bem simples, tá? Não vou entrar em termos técnicos, porque eu não sou da área profissional. Eu vou explicar como a médica me explicou. Então, o nosso corpo, durante o dia, ele produz melatonina, né? E chega no final do dia, a gente fica cansado e aí a gente dorme. De manhã, a gente desperta, todos os afazeres do dia a gente vai produzindo melatonina, né? E aí chega no final do dia, fica cansado e dorme, ok? Isso, terceiro dia e assim por diante. Mas algumas pessoas têm essa produção de melatonina num horário invertido. Então, ao invés de você produzir a melatonina durante o dia, você produz a melatonina durante a noite, tá? Ou seja,
Se é a melatonina que vai deixar a gente cansado para poder dormir, então, se você produz a melatonina à noite você fica ali despertada, né? Querendo fazer tudo. E vai produzindo melatonina. Quando chega de manhã, amanheceu, bateu o cansaço. E aí você dorme, descansa, aí desperta à noite, no final do dia, começa a produzir melatonina de novo. E aí você vai fazendo as suas coisas, de manhã, de novo cansaço. Isso acontece com várias pessoas, tá? E aí, qual que é a solução para esse problema? Segundo ela, existe a melatonina sintética, né? Que com várias dosagens, né? Tem de 3 miligramas, 5 miligramas, 10 miligramas. E dependendo da pessoa, tem que ir testando, né, de pouquinho em pouquinho para ver o quanto que essa pessoa tem que tomar para poder dormir bem, né? Essa melatonina sintética, ela vai agir no nosso corpo igual a melatonina natural. Ela vai deixar a gente cansado e vai dar sono. Para ela poder fazer efeito, tem que tomar ela tem que tomar ela e no máximo em 10 minutos já tem que apagar todas as luzes, ficar no escuro. Se tiver de dia, fecha a cortina do quarto, deita lá e fica, fecha os olhos e espera o efeito fazer, porque vai bater o sono e a pessoa vai dormir. E eu achei bem interessante, mas ela não podia receitar melatonina para o meu filho, por quê? Porque no Brasil, isso há quase 6 anos atrás, a gente está em 2022, tá? Há quase 6 anos atrás, a melatonina ela não era liberada para vendas aqui no Brasil, tá? É, e aí ela me explicou que nos Estados Unidos e em outros países a melatonina é vendida em prateleira de supermercado. Ou seja, como vitamina, não tem problema nenhum de consumir. Mas como no Brasil ninguém investiu e regulamentou, né, é, esse produto, então não pode ser vendido, né? A burocracia, que eu digo. E aí ela falou para mim, olha, Kelly, faz o seguinte, tenta importar esse produto e dá X miligramas para o seu bebê, que na época era um comprimido de 3 miligramas, ele tinha 1 ano e 2 meses, eu cortei o comprimido em 4 partes iguais, né? E essa uma partezinha, esse 1/4 do comprimido eu dei para o meu filho. Então seria 3 miligramas dividido por 4, né? E aí eu dei para o meu filho. E ele dormiu a noite inteira, tá? A noite inteira. Ele dormiu e não acordou. Isso logo na primeira dosagem. Então, é, isso é falta de informação. Os médicos têm que agir com ética, então eles não podem ficar realmente receitando isso. Por quê? Porque se você dá melatonina numa quantidade um pouquinho a mais do que o corpo da pessoa necessita, ele vai causar diarreia, vai desandar o intestino, tá bom? Ele não funciona se tomar e ficar no claro e ficar em movimento, tem que tomar, aquietar e ficar no escuro para poder fazer efeito. E se não funcionar com 1/4 desse comprimido, aí ela falou que ela aumenta para mais um pedacinho do comprimido, né, para chegar até 1 miligrama. Se não der, aumenta mais um pedacinho do comprimido até chegar na quantidade certa e vai observando as fezes do bebê, do seu filho, para ver se desandou o intestino ou não, tá bom? Segundo ela, não ia fazer mal nenhum para ele, não é remédio, tá? É um hormônio sintético, eles chamam de vitamina, né? E ele ajuda ainda a produzir a melatonina natural no corpo, ou seja, depois de um tempo, meu filho não ia mais precisar tomar, e realmente não precisou. Ele tomou durante mais ou menos 1 ano, não chegou nem a 1 ano, e logo depois disso ele começou a dormir a noite toda, tá? Hoje ele dorme às vezes tarde da noite, porque o meu trabalho, né, eu trabalho em casa, né, pelo computador, então às vezes ele acaba acordando por conta da luz do computador e tal, e às vezes fica acordando a noite toda porque eu durmo tarde também, e ele acaba me acompanhando, não tem problema nenhum, tá? Mas se eu seguir a risca de colocar ele todo santo dia para dormir às 9 da noite, 10 horas da noite, e der a melatonina antes, ele vai dormir, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas são informações necessárias que eu preciso passar para vocês. Não é para sair comprando melatonina, importando melatonina e dando para o filho, pelo amor de Deus, não é para fazer isso, tá? Consulta um médico antes,
procura uma neuropediatra, conversa sobre isso, vê o que ela acha, tá? Cada caso é um caso, a gente tem que realmente seguir as orientações do médico, que foi o que eu fiz, mas eu tô compartilhando com vocês porque me parece, eu não tenho certeza, tá? Que alguns lugares aqui no Brasil já estão vendendo melatonina. Eu não sei se foi regulamentado ainda, mas algumas pessoas, eu fiquei sabendo que aqui no Brasil já estão vendendo, tá? Então, é um assunto que deve ser de utilidade pública, né? Porque eu passei a tomar melatonina depois disso. Quando eu percebo que eu tô com muita insônia, eu tomo melatonina. Eu tomo 6 miligramas de melatonina e durmo muito bem. E a minha médica na época falou que não teria problema nenhum eu tomar, não desandou meu intestino, né? Como eu já sou adulta, então eu tomo 6 miligramas. Mas algumas pessoas precisam tomar até mais do que isso para poder dormir, porque realmente não faz efeito, tá bom? Então, essa é a minha dica para vocês. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal, que eu vou trazer outras experiências que eu tive com meu filho aqui. E, gente, responsabilidade, ok? Esse vídeo, ele é apenas para dar um norte para vocês. Não é para medicar ninguém. Eu não sou médica, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!